Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida. Mais um momento aqui para falarmos sobre igreja. Estamos aí falando pequenas lições sobre igreja. Na lição passada falamos sobre as características da igreja, nessa a qual o povo do Senhor crê. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o governo, a igreja do Senhor Jesus Cristo como base de governo, tá bom? A lição passada nós trabalhamos essa ideia, dessas características, e hoje vamos trazer aqui rapidamente qual é o governo dessa igreja. Quero chamar a sua atenção, primeiro texto de Efésios, capítulo 1, verso 27. Efésios, capítulo 1, verso 22, desculpe. Diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Veja que e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça. Cristo é o cabeça e o chefe da igreja. Aqui nós podemos ter a base claramente de reconhecer que não é o pastor, não é nenhuma autoridade humana que é o líder, que é o cabeça da igreja, mas o cabeça da igreja, diz a Bíblia, que é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, se você olhar um pouquinho o texto, quando Jesus disse que ele iria para o Pai e não nos deixaria órfão, mas enviaria o Consolador, a Bíblia lá na Bíblia diz que o outro, né, no grego, é de mesma essência, substância, poder, ou seja, Cristo agora conosco é o representante de Cristo na terra. Então, olhe para você ver. Então, a vida minha e sua é dirigida por Deus. É chamada para que possamos mais e mais viver uma vida santa. A nossa salvação é adquirida por Ele, por meio dEle. Então, Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o chefe da igreja. Então, é através dEle que nós podemos alcançar algo. É Ele que dirige, Ele que governa, Ele que dá a diretriz. Humanamente, o que nós fazemos como líder, como pastor, é seguir e ensinar os princípios bíblicos. Uma vez que você ensina, a pessoa entende o evangelho, ela recebe esse evangelho e ela então se batiza e se torna membro de uma igreja física, mas muito mais do que físico. Há uma coisa no mundo espiritual, tá bom? Então Cristo é o cabeça da igreja, o governante, ele que dirige, ele que dá as diretrizes, ok? O governo dessa igreja. Então como é que dá o seu governo dessa igreja? Biblicamente, o governo da igreja, ela se dá por dois, presbíteros e diáconos. Então, essa hierarquia que nós conhecemos hoje na igreja católica, se você for olhar, não possui uma base original bíblica, mas essa hierarquia começou na Idade Média e foi criada mais por força política do que por força bíblica ou histórica, tá? Então, a Bíblia nós encontramos dois momentos de forma de governo. Lembrando que Cristo é o cabeça, tá? Segundo, que essa forma de governo local, ela se dá por presbíteros e diáconos, tá? Então, cada igreja ela vai ter o seu corpo de presbíteros e cada igreja vai ter o seu corpo de diáconos, tá? Você vai se inteirar em alguns textos que eu vou dizer para você aqui, que a gente não vai ter tempo de ler todos, mas vou citar para você que você pode ler aí em determinado momento. Então, essa reunião desses presbíteros chamado para governar a igreja, chamado para lidar com situações da igreja, era chamado de presbitério. Você vai encontrar em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Também você vai encontrar quanto à função pastoral dos presbíteros, você vai encontrar em Atos, capítulo 20, verso 17 a 28, 1 Pedro 5, 4, tá bom? E havia presbíteros, então, de uma classe que se dedicava à palavra. Então, se você olhar um pouquinho em Atos, você vai ver que os irmãos apóstolos se dedicavam no ensino, na transmissão da palavra. Esses irmãos estavam dedicados a ministrar. E mais à frente, eles têm, então, o nome de presbíteros, anciãos, que são conhecidos como irmãos maduros na fé, para transmitir a fé. Esses deveriam receber da igreja a sobrevivência na obra do Senhor.
E esses se dedicavam ao ensino dessa palavra, são chamados de pastores. Então, os pastores que nós conhecemos hoje, na verdade, são presbíteros, ancião que ensina. Então, na IPB, a qual nós pertencemos, nós temos duas classes, o presbítero, o regente e o docente, a qual eu, pastor, como título, sou o que tem a responsabilidade do ensino, eu sou o presbítero docente. Os meus outros presbíteros, companheiros e amigos, irmãos, são os regentes que nos ajudam a governar a igreja. Então, nessa situação da Bíblia, em Atos, nós vamos encontrar que irmãos dedicados à palavra, ao ensino, eram os presbíteros. Mas com o crescente número da igreja, esses irmãos não estavam dando conta de pregar a palavra e de dar assistência aos necessitados. Então, aí instituiu-se os diáconos, tá bom? Mas deixe-me focar aqui primeiro nos presbíteros. Então, esses homens eram dedicados à palavra. Você pode encontrar em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Eles dedicavam a ajudar mais e mais no anúncio dessa palavra, desse evangelho. Então, os presbíteros presbítero é uma pessoa importante na igreja, no Novo Testamento, lembrando que ele é o líder físico e não é o cabeça, não tem a regra da igreja, tá? Os homens, então, que querem ser presbíteros, diz a Bíblia, eles devem ter algumas qualidades. Vou enumerar algumas para você. Maduros na fé, moralmente irrepreensível, marido de uma só mulher, mansos, humildes, de muita oração, que governem bem a sua própria casa. Também você vai encontrar na Bíblia que eles eram conhecidos, esses presbíteros, como bispos, anciãos, anjos da igreja, evangelistas, embaixadores do reino de Deus, pastores e assim por diante. Então são nomes atribuídos. Então essa igreja, a igreja a qual nós fazemos parte, o ajuntamento, deve a eles, em nome de Jesus Cristo, obediência e respeito, até que eles sejam fiéis às sagradas escrituras. Então, presbíteros, bispo, igual pastor, ok? Então, esse governo de presbítero que se assenta e governa a igreja através do ensino da palavra e das coisas que eram mais burocráticas, tá bom? A outra classe, que são os diáconos, ficavam responsáveis para cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Nós temos isso na Bíblia. Você pode encontrar em 1 Timóteo 3, 8 a 13 e Atos 6, 1 a 7. Então, os irmãos estavam dedicados à palavra, então não tinha necessidades de outros irmãos que não estavam dando conta de atender. Então, chamou-se os diáconos para ajudar no serviço dos santos. Então, os diáconos foram atribuídos para quê? Para que eles pudessem dar assistência na área social dos pobres, das viúvas, do cuidado. E assim, então, se deu o governo da igreja. Presbíteros, ligado ao ensino, à ministração da palavra, do evangelho, e os diáconos, que eram responsáveis para a área social, do cuidado dos pobres, das viúvas, de ver as necessidades entre o povo dos santos dos povos, tá ok? Veja bem, então lembrando, cabeça Cristo, os presbíteros, os diáconos, tá? E aqui, tanto os presbíteros como os diáconos foram chamados, como também qualquer membro da igreja, por uma vida santa. Então a palavra santo quer dizer separado. Nós somos separados para o presbiterato, separados para o diaconato, separados para sermos salvos, sermos santos, ok? Então quando uma pessoa se torna, de fato, a pessoa santa em nome de Jesus Cristo, ele está servindo a ele. Então o conceito, a ideia de que o santo é algo divino, que deve ser venerado, que deve ser cultuado, é totalmente contrário à palavra de Deus, porque Deus expressa na sua palavra que devemos ser santo aqui agora, como está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, tá? Então a vontade de Deus é que nos santifiquemos aqui agora, como presbíteros, como diáconos, como membros. Então, como? Fugindo de toda malícia, de toda inveja, de toda bebedice, glutonaria, prostituição, imoralidade, idolatria, feitiçaria, todo tipo de obra da carne. Tá? Todo.
para que possamos ser santos diante do Senhor, para servi-lo junto à igreja, liderando, governando, administrando, ajudando. Então somos chamados para esse momento. Por quê? Porque no conceito que você tem de hierarquia, no meio que nós encontramos, vamos falar do Brasil, que é um país cristão, mas católico no sentido geral, o cabeça não é Cristo. Os santos são venerados, mas a Bíblia diz que o cabeça é a igreja, os presbíteros e os diáconos são a forma de governo, ligado à palavra e o outro ligado à administração do olhar à parte social, ok? Espero que você tenha aí aprendido um pouquinho mais. É importante saber que, como irmãos e como membros, nós somos partes de um corpo onde Cristo é o cabeça e onde temos irmãos que são presbíteros, diáconos, responsáveis pela administração da palavra, do cuidado, do pastoreio e também daqueles que vão ajudar na assistência dos pobres, das viúvas, dos necessitados, tá bom? Daqui a pouquinho, no próximo estudo, nós vamos para o terceiro momento. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento, para aprender mais um pouco sobre a Igreja de Cristo. Terceira lição, e vamos ver posteriormente. Quero te convidar para ouvir também. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.